Olá, pessoal. Eu, professor Vinícius, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de matemática número 28 das provas E e G do vestibular da Unicamp do ano de 2021. Figura abaixo exibe um quadrado ABCD em que M é ponto médio do lado CD. Então, aqui nós temos uma figura, ele deixa para a gente aqui bem claro que se trata de um quadrado de vértices ABCD. Com base na figura, tangente de θ mais tangente de alfa é igual a... Bom, essa figura aqui que ele apresentou para a gente, ó, que ele deixa bem claro o que que é um quadrado, ele fala para a gente também aqui, ó, que M é ponto médio do lado CD. Em outras palavras aqui, ó, uma vez que M é ponto médio do lado CD, quer dizer que a distância de M até C é exatamente igual à distância de M até D, uma vez aqui que M é ponto médio. Como aqui a minha figura representa um quadrado, eu sei que o quadrado aqui tem os quatro lados iguais, então eu vou falar que a distância de A até B, de B até C, de C até D e de D até A vai medir para mim aqui L. Então aqui eu vou ter L, L, L. E a distância de C até D também vai valer L. Mas uma vez que o M é ponto médio, eu vou ter que de C até M vai ser L sobre 2, de M até D, L sobre 2. Um outro fato aqui importante, ó, é que uma vez aqui que eu tenho um quadrado, eu posso afirmar que os ângulos A, B, C, D são ângulos de 90 graus. Agora, por que que eu estou fazendo isso aqui tudo, ó? Porque eu quero calcular a tangente de θ mais a tangente de alfa. Então, uma vez aqui que eu identifiquei todas essas situações nessa figura, eu vou tentar agora aqui utilizar aqui artifícios para eu determinar quanto que é a tangente de alfa e quanto que é aqui a tangente de θ. Perceba aqui agora, ó, que nessa figura minha, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Ó, o triângulo de vértices M, B, C. Esse triângulo, ele é retângulo no vértice C. Então, daqui eu posso falar o seguinte, ó. Tenho que o ângulo C mede 90 graus, tem aqui o ângulo alfa, tem aqui esse ângulo B. Então, o triângulo de vértices M, C, B é retângulo. Uma vez que ele é um triângulo retângulo, eu posso trabalhar aqui com seno, cosseno e tangente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui, ó, é calcular a tangente do ângulo alfa. Ah, ó, então eu tenho o ângulo alfa aqui de vermelho. Vou chegar aqui e escrever aqui, ó. Tangente do ângulo alfa vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, daqui eu posso escrever, ó, que tangente do ângulo alfa vai ser igual oposto a 90 graus. Eu tenho o lado que vai de M até B, que é a minha hipotenusa. Então, o que sobra agora para mim aqui são os catetos. De frente para o ângulo alfa, eu tenho o cateto que vai de B até C, que na verdade vai ser aqui o meu cateto oposto. E tem aqui adjacente o cateto que vai de C até M. Então, substituindo aqui agora, ó, tangente de alfa vai ser igual a quem? Cateto oposto, que vale L, dividido pelo cateto adjacente, e nesse caso aqui vale L sobre 2. Então, daqui vai ficar, ó, tangente de alfa, divisão de fração. Repete a primeira, que é L, vezes o inverso da segunda, que é 2 sobre L.
Daqui, então, eu concluo que a tangente de alfa é exatamente igual a 2. Então, perceba, ó, que quando eu enxerguei aqui esse triângulo retângulo, eu consegui aqui descobrir a tangente de alfa. Tá? Agora, falta aqui, ó, eu descobrir quanto que vale a tangente de θ. Tá? Então, eu só posso aplicar a tangente de alfa aqui nesse caso, porque o meu triângulo MCB, ele é um triângulo retângulo. Tá? Agora, perceba, ó, que eu não posso fazer aqui o mesmo com θ, porque o triângulo agora aqui, olha, PMC, ele não é um triângulo retângulo. Então, eu não posso aplicar aqui diretamente, na verdade, aqui, a relação de tangente de θ, tá? Mas isso que eu fiz agora aqui me conseguiu aqui descobrir o valor da tangente de alfa. Então, o próximo passo agora aqui que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou agora focar no triângulo que tem agora aqui o ângulo θ. Então, na verdade, eu tenho aqui o seguinte, ó. MPC. Uma vez que a distância de A até C é a diagonal do quadrado, essa diagonal aqui, ó, vai também funcionar como uma bissetriz. Então, uma vez que esse ângulo C meu aqui, ó, mede 90 graus, essa diagonal aqui AC vai dividir o ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Então, eu tenho aqui, ó, que o triângulo de vértices MPC, esse ângulo C, na verdade, que eu posso afirmar que ele vale 45 graus. Então, desse triângulo agora aqui, ó, que eu estou destacando para você, o triângulo MPC, você tem que enxergar aqui o seguinte, ó. Eu tenho a medida de um ângulo e tenho aqui a medida de um lado, que mede L sobre 2. O meu objetivo aqui agora, ó, é eu descobrir quanto que vale a tangente de θ. Então, aqui agora é o seguinte, ó. Eu não posso utilizar aqui a lei dos senos, tá? Porque para eu utilizar a lei dos senos, perceba que eu tenho aqui, ó, um ângulo e quero achar aqui um outro ângulo. Na verdade, a tangente dele, né? Mas se você quiser achar esse ângulo aqui, ó, para você achar esse ângulo, você teria que ter a medida de um ângulo e a medida de dois lados. Só tem a medida de um lado. Então, a lei do seno aqui não funciona. Para você aplicar aqui a lei dos cossenos, você tem aqui, ó, o lado oposto ao ângulo e você teria que ter a medida aqui dos outros dois lados. Então, também você não consegue aqui aplicar aqui a lei dos cossenos, tá? Então, a única saída que resta para a gente aqui, ó, é você perceber que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Então, agora eu vou chegar aqui e vou escrever, ó, que o ângulo alfa mais o ângulo θ mais 45 graus tem que ser igual a 180 graus, tá? Professor, mas eu quero achar a tangente de θ. Vamos chegar lá, tá? Então perceba que agora, ó, que eu não tenho nem o valor do alfa, nem o valor de θ. Não tem problema nenhum. Então aqui vai ficar, ó, alfa mais θ é igual. Vou isolar agora aqui o 45 para o segundo membro. 180 menos 45. Vou obter que, na verdade, 135 graus. Então perceba que agora, ó, que eu consegui aqui achar dois resultados. O primeiro, que a tangente de alfa é igual a 2, e descobri que o ângulo alfa mais o ângulo θ, ele equivale a 135 graus. Agora eu vou brincar com isso aqui, ó, tá? A brincadeira que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Tangente de alfa é igual a 2. E alfa mais θ é igual a 135 graus. E eu não posso perder de vista que eu quero calcular a tangente de θ mais a tangente de alfa. Agora você vai perceber aqui o seguinte, ó. Tangente de θ, eu vou chamar, por exemplo, aqui de x, ó. Mas a tangente de alfa, eu já descobri aqui que vale 2.
Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, ó. Para eu achar o valor da tangente de θ mais tangente de alfa, basta eu chegar aqui e fazer x mais 2, onde esse x aqui, o que eu estou procurando, nada mais é do que a tangente de θ. Então, o próximo passo agora que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó, tá? Eu vou simplesmente chegar aqui, ó, nessas relações aqui que eu me encontrei e vou calcular aqui a tangente do ângulo alfa mais θ. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, calcular a tangente de alfa mais θ é a mesma coisa que eu calcular a tangente do ângulo de 135 graus, uma vez que alfa mais θ é igual a 135 graus. Então, eu cheguei aqui, ó, calculei aqui a tangente e cheguei também aqui e calculei aqui a tangente, ó. Então, tangente de alfa mais θ é igual a tangente de 135 graus. Então, aqui é um artifício aqui, o que eu estou utilizando para eu tentar agora descobrir aqui o valor da tangente de θ. Agora, ó, eu tenho que lembrar lá da trigonometria que eu consigo calcular a tangente da soma de dois arcos. Existe uma fórmula para isso, tá? E a formulinha eu te apresento aqui agora, ó. A tangente de alfa mais θ nada mais é do que tangente de alfa mais tangente de θ dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de θ. Então, agora eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó, de modo a tentar descobrir o valor aqui da tangente de θ. Então, tangente de θ, ó, é o que eu quero descobrir. Então, aonde está escrito aqui tangente de θ, ó, eu vou, por exemplo, aqui chamar de x. Já sei que a tangente de alfa vale 2, ó. Agora, a tangente de alfa mais θ não é igual a tangente de 135 graus? 135 graus, ele é um ângulo que está no segundo quadrante. Então, aqui eu tenho aqui o meu círculo trigonométrico. No segundo quadrante, eu tenho um ângulo aqui de 135 graus. E agora eu vou ter que pensar em qual ângulo do primeiro quadrante que eu subtraio aqui, ó, de 180, que vai me dar 135 graus. Daqui eu mato a charada aqui, ó, que o meu alfa equivale a 45 graus. Então a conclusão que eu tiro daqui é o seguinte, ó, e a tangente de 135 graus, ela é igual à tangente de 45 graus, porém, uma vez que 135 graus está no segundo quadrante, a tangente no segundo quadrante é negativa, porque seno dividido pelo cosseno, mais dividido por menos vai dar menos. Então, eu concluo que a tangente de 135 graus, ela é igual a menos tangente de 45 graus. Em outras palavras, tangente de 45 graus é igual a 1, só que aqui eu vou colocar menos 1. Então, qual que é a conclusão que eu tiro aqui? Ó? Tangente de alfa mais θ, que é igual a tangente de 135 graus, é igual a menos 1. Então, agora eu posso chegar aqui e substituir agora aqui menos 1. Ó. Agora é fazer continha. Então, aqui vai ficar quem? Ó? Menos 1, que é igual a 2, mais x, dividido por 1 menos 2, que multiplica x. Então, substituir aqui o menos 1, aonde tem tangente de alfa eu coloquei 2, e tangente de θ eu coloquei x. Agora aqui é resolver continha. Ó. Tem uma igualdade, eu vou multiplicar cruzado. Então, aqui vai ficar, ó, 1 vezes 2 mais x, 2 mais x. Apliquei aqui, ó. E aqui eu vou multiplicar menos 1, que multiplica todo mundo aqui embaixo, ó. Como aqui é menos 1, ó, vai mudar o sinal de todo mundo aqui, ó. Então, menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. E menos 1 vezes menos 2, essa continha aqui vai dar mais 2x. Jogo 2x agora para o primeiro membro. Vai passar para cá negativo. Jogo 2 para o segundo membro. E vai passar negativo.
x menos 2x menos x, menos 1 com menos 2, menos 3. Chego agora aqui, multiplico por menos 1, vou obter aqui que o meu x aqui vale exatamente 3. Mas quem que é x? Tangente de θ. Então, esse aqui, na verdade, é a tangente de θ, que vale 3. Conclusão? Eu sei que tangente de θ vale 3, mais tangente de alfa, que vale 2. 3 somado com 2, chego aqui com o meu resultado, vale 5. Resposta aqui, então, para o nosso exercício, letra C. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução. Desejo a você bons estudos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.